Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos utilizar essa ferramenta, né? E eu quero iniciar fazendo pelo menos aqui um pequeno teste, tá? Porque nós vamos seguir agora, nós não podemos parar. E eu falo pequeno teste porque eu tô aqui iniciando a terceira unidade, logo mostrando o livro para vocês, tá? Eu tô aqui de maneira oculta, mas não se preocupe que eu vou aparecer. É porque essa parte da terceira unidade, ela é bem pequena, ela já segue o jogo rápido, e aí ela é mais sobre conceito, tá? Eu queria que vocês acompanhassem aí com o livro de vocês, ou então acompanhem aqui comigo olhando a imagem do livro, tá bom? Nós vamos assim de maneira bem cautelosa, até porque eu entendo que não é fácil, né? Existem aquelas pessoas que têm dificuldade de assistirem uma videoaula e rapidamente associarem, mas também existem aquelas pessoas que, né, graças a Deus conseguem aí, até mesmo só olhando para o livro e já acompanham. Mas nós estamos aqui para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, vocês podem estar me procurando, estarem me procurando no PV. Qualquer coisa a gente vai, né, se ajudando, tá bom? Eu falo que a gente vai de maneira cautelosa porque, graças a Deus, o livro ele segue de tópico e jogo rápido. Então, eu vou fazer assim, a cada tópico eu gravo o vídeo, envio para vocês e lanço o jogo rápido. Então, vocês respondem. E aí depois eu venho corrigindo e aí continuo o conteúdo. Quando for na atividade, eu faço um resumo, ou melhor dizendo, uma revisão do conteúdo todo que a gente viu, que foi a terceira unidade. A gente pode gravar, vamos dizer assim, que uma live. Nós vamos ver ainda qual é esse recurso disponível no sistema. E aí, como revisão, e aí a gente lança atividades, vocês respondem. Depois a gente tem que gravar um próximo vídeo corrigindo a atividade, tá bom? Então, tudo de maneira online, gente. Vamos seguindo assim agora, tá bom? Então, vamos lá. A nossa terceira unidade, ela nos traz a potenciação e a radiciação dos números inteiros, né? Nós já estamos, desde a primeira unidade, trabalhando com esse conjunto, que é dos números inteiros, tá? Nós vimos as operações básicas com o conjunto dos números inteiros, bem como também jogos de sinais. E nós vamos adiante, trabalhando agora com a potenciação e a radiciação. Nós vamos ver também mais na frente algumas ampliações dos polígonos. Nós vamos ver somente 3, tá? Nós vamos estudar a área do quadrado, do retângulo e do triângulo, tá certo? Então, como primeiro tópico, nós temos aí a potenciação, tá? Nós estamos aqui diante de uma história de um investigador. Depois vocês podem estarem lendo novamente, tá? Eu não vou me ater tanto. Mas esse investigador, por nome de Bigodon Holmes, ele é um pouco atrapalhado e acabou esquecendo a senha do cofre. Ele guardou algumas provas muito importantes para ele. O que aconteceu? Ele simplesmente esqueceu. E ele lembra que a senha ela é composta de 3 letras. E ainda lembra que são as iniciais do seu nome. Já é muita coisa para ele, né? Então, ele foi fazendo algumas possibilidades, né, de senha com essas condições. Nós temos a primeira letra, a segunda e a terceira. Ele fez um esquema de quais seriam as possibilidades, né, somente com essas 2 letras, de serem a senha do cofre dele, certo? Então, olhando aí para o esquema, nós podemos indicar da seguinte forma. Se vocês observarem na primeira letra, ele tem 2 opções, B e H. Na segunda letra, ele tem 2 opções também, BH, BH. Na terceira letra, nós temos 2 opções também, BH, 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 BH.
Perfeita. Então, o que acontece? Nós temos 2 opções para cada letra, que totalizou em 8 opções para compor a senha desse investigador, certo? Então, assim, nós podemos indicar o número 8 como uma potência de base 2. Como assim, tia, o número 8 com a potência de base 2? Se vocês observarem, tá? O número 8, ele foi expresso pela multiplicação do número 2 por ele mesmo 3 vezes. Observe, se você multiplicar 2 vezes 2 vai resultar no número 8, ok? Então, é por isso que a gente diz que você pode expressar esse número 8 como uma potência de base 2 e o expoente dessa potência vai ser o número 3, porque você ocasionou uma multiplicação por esse número 3 vezes, por esse mesmo número, tá bom? Nós temos aí o conceito básico de potência, onde nós temos aí, vou aproximar aqui um pouquinho mais para perto, nós temos aí o que é fundamental para você entender o que é uma potência. Nós temos o 2, né, que é a base. Observe essa potência aí do número 8, que é 2 elevado ao expoente 3. Então, nós temos o 2, que é a base, o 3, que é o expoente, e o 8, que é a potência, ou seja, o resultado. O número 8, ele é expresso pela potência de base 2 elevada ao expoente 3. Ou melhor dizendo, 2 elevado a 3 resulta na potência de número 8. Tudo bem? Então, vamos seguindo, gente. Na outra página agora. Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Diz assim, ó, no 6º ano, você aprendeu que quando temos multiplicações sucessivas do mesmo número, que foi isso que a gente acabou de ver, nós vemos uma multiplicação sucessiva do número 2, tá? Nós podemos representá-las na forma de potência. Então, potência não é novidade para vocês, tá? Então, o que é uma potência? Potência é todo número na forma. Aí, nós temos a forma que representa a potência. A elevado a N igual a P. No que A é a base, N é o expoente e B é a potência, tá bom? O A, como ele é a base, é ele quem multiplica, tá bom? O N, que é o expoente, são as vezes que você vai multiplicar essa base, ok? Por convenção, admitimos que, vamos lá, todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso é uma das propriedades da potenciação, tá bom? Então, você pode até marcar isso aí como muito importante. Todo número, gente, elevado a 0, ele é igual a 1, tá bom? Outra observação muito importante. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, o número 2 elevado a 1. Você não faz uma multiplicação sucessiva, tá? Para resultar na potência, é óbvio que se o número 2 está elevado a 1, você vai multiplicar esse número 2 pelo número 1, ok? Ou melhor dizendo, 2 vezes 1 é 2, tá bom? Ou ele mesmo, como está dizendo aí, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá bom? 2 elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 1 é ele mesmo, que no caso é a base, tá bom? Última observação. Toda potência com base igual a 0, sendo o expoente N diferente de 0, é igual a
zero. Novamente, toda potência com base igual a zero. Porque quem é a base é o número zero. O expoente sendo diferente de zero, esse expoente sendo diferente é o número 1, número 2, número 3, ou seja, 0 elevado a 1, 0 elevado a 2, 0 elevado a 3. Pode ser qualquer número diferente de zero, vai resultar em zero. Não importa a quantidade de vezes que está o expoente. Se for 15, 0 elevado a 15, vai dar um número zero, tá bom? Então, só revisando. Todo número elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Você viu o expoente zero? Pode responder que é o número 1, tá bom? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 40 elevado a 1 é o mesmo 40. 52 elevado a 1 é o mesmo 52, tudo bem? Toda potência com base igual a zero, sendo o expoente n diferente de zero, é igual a zero. Todo número que a base for zero elevado a um expoente diferente de zero é igual a zero. Zero elevado a 100 é quanto? É zero. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. A leitura de uma potenciação é feita da seguinte forma. Então, vamos lá. Como é que faz essa leitura? A elevado à primeira potência é elevado ao número 1, tudo bem? A elevado à segunda potência, você pode também representar essa leitura da seguinte forma. A elevado ao quadrado, por exemplo, 2 elevado a 2, pode ser 2 elevado ao quadrado, ou 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Se você não quer dizer assim, você fala 5 elevado à segunda potência. A elevado à terceira potência pode ser também lido assim, A elevado ao cubo, tá? A elevado à quarta potência, A elevado à quarta, e assim por diante, A elevado à quinta potência, A elevado à quinta, e assim a gente segue, certo? Também podemos calcular a potenciação de números inteiros, porém, como os números geralmente são acompanhados pelos sinais de mais ou menos, precisam estar entre parênteses, tá? Então, é o seguinte, é o que eu venho falando. Todo número negativo, ele vem normalmente entre parênteses, se você quer dizer que aquele número for negativo, e não um sinal operacional, tá bom? Se eu quero representar que o número 3 é negativo, eu coloco ele entre parênteses e coloco o sinal de menos antes dele, tá bom? Se eu coloco somente menos 3, normalmente esse sinal vai dizer que é uma operação de um número que antecede este sinal com o número 3, tá bom? Então, é por isso que você tem que colocar ele entre parênteses para poder representar e dizer que ele é um número negativo, tá bom? Normalmente, os sinais positivo, o sinal positivo, ele não vem entre parênteses, mas também pode aparecer ele vir entre parênteses, tá bom? Vamos lá. Nós temos aí o número 7, né? A potência, de 0 elevado a 7, ou sétima potência. Nós lembramos o seguinte, que todo número, né, nós vemos aqui, acabamos de ler a propriedade, que toda potência com base de 0 igual a 0, né, e o expoente sendo um número diferente de 0 vai resultar em 0. Esse exemplo aí está bem claro, tá bom? Dando continuidade. O menos 3 elevado à quarta potência. Se você tem multiplicações sucessivas dessa potência, é óbvio que você vai multiplicar esse menos 3 de acordo com o expoente. O expoente é o número 4, então você vai fazer sucessivas multiplicações, tá? De menos 3, 4 vezes, né? E fazendo o jogo de sinal. Menos por menos é mais, é assim.
Menos por menos é mais, e que vai resultar em mais, tá bom? Todos os sinais aí são negativos, vai ficar mais. Só que você tem que fazer jogo de sinal de 2 em 2, tome muito cuidado com isso. Mais na frente a gente vai editar uma regrazinha que ela nos ajuda muito com relação a isso. Porque aí você só olha para o expoente e lembra da regra, tá bom? Não é nesse exato momento, mas eu vou ditar ainda essa regra para vocês. Nós temos aí, depois, mais embaixo, menos 2 elevado à quinta potência. Você vai fazer a multiplicação do menos 2 5 vezes, tá bom? E também lembrando que você tem que fazer o jogo de sinal. Observamos o seguinte: menos por menos é mais por menos é menos por menos é mais por menos é menos. Concluiu no sinal de menos. E depois você multiplica. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é igual a 32. Tá bom? Então, não esqueça do jogo de sinal. Se vocês observarem, gente, o número 4, que é o expoente do número lá de cima, menos 3, ele resultou no final positivo. O número 5, que é o expoente da potência de base menos 2, ele resultou em um número negativo. Nos traz duas regrazinhas, eu vou até antecipar elas. O que acontece? Se todo número negativo, em que o expoente é um número par, o resultado é positivo, tá bom? Todo número negativo em que o expoente é um número ímpar, o resultado vai ser negativo. É só você se atentar em ver se esse número é negativo ou não, tá bom? Então, vamos lá. Mais 6 elevado ao quadrado. Observe que o número 2 está ao quadrado, tá? E o número 6 é positivo, vai resultar também em um número positivo por conta do número 2, que é par. O número mais 4 elevado ao cubo, ele é positivo. Observe o seguinte: a regra que eu disse, acabei de digitar lá em cima, é para aquele número lá negativo, tá bom? Para os números positivos, se o expoente for ímpar, o sinal vai ser positivo, tá bom? Nós temos aí um número que a base é positiva, mas o expoente é ímpar, tá? Mas a regra lá em cima do expoente par e ímpar é para os números negativos, tá bom? A base sendo positiva, vai resultar no número positivo, tá bom? Então, você se atente a esses pequenos detalhes, tá? Essa regra, ela funciona mais para os números negativos, porque se você observar, para os números positivos, em que a base é positivo, vai resultar sempre em um número positivo, independente se ele for par ou se ele for ímpar, o expoente, tá bom? Mais 7 elevado a 1 vai resultar em mais 7, tá? E todo número elevado a 0 é igual a 1, independente se ele for negativo ou não. Nós temos também, para concluir, as potências de base 10, que elas apresentam a mesma quantidade de zero que indica o expoente. Observe os seguintes exemplos. Nós temos 10 elevado a 1, de acordo com o expoente, você coloca o 0 na frente do número 1, tá bom? Foi o que a gente acabou de ler. 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. 10 elevado a 2, se você tem como expoente 2, você segue com 2 zeros. 10 elevado a 3, se você tem um expoente 3, você segue com 3 zeros. 10 elevado a 4, se você tem o 4 como expoente, você segue com 4 zeros.
Vocês têm esse jogo rápido para fazer e eu vou lançar ele lá no sistema. Tudo bem, gente? Eu acredito que deu para entender um pouquinho. Se você sentir dúvida, você me procura, eu vou lançar o jogo rápido para vocês lá. E nós estamos aqui para qualquer questionamento, tá? Então, por favor, não fique na dúvida, me procure. Um beijo e até a próxima.